último teste que vocês vão fazer. Eu vou trazer aqui para vocês. Espera aí, deixa eu fechar aqui. É esse aqui, ó. Ah, não, também, cadê? Tá? Aqui, ó. É um teste, olha só que interessante. Aqui nós vamos escolher, ó, vocês vão ver aqui, ó. Existem 30 pontos que são as 30 principais causas de fracasso. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler as 30 principais causas e vão elencar aquelas, vão marcar aquelas que vocês consideram aí que pega. Pode ser uma, duas, três, até 6. Você pode olhar para elas. Depois, vocês vão vir aqui e analisar as 6 principais causas de fracasso. Não, primeiro você analisa quais são as suas. Depois você vai ver quais são as 6 principais. Não precisa ser a mesma. Eu vou voltar aqui e vou explicar para vocês da onde vem esse contexto, né, das 30 principais motivos que levam as pessoas a fracassarem. Eu não sei se vocês conhecem um autor americano, que ele é considerado aí, o pai da autoestima, autoajuda, qualquer tipo de chama Napoleon Hills. É um autor bem conhecido, americano. Qual que é a história do Napoleon Hills? No Brasil, gente, a coisa da autoajuda, essa coisa banalizou, estraga. O brasileiro, ele consegue pegar o sushi e enfiar a manga no meio. Então, pode esperar de tudo, de um negócio que pega sushi e enfia a manga. Então, pode acontecer qualquer coisa. Então, qual que é o grande lance? A gente tem essa mania de, primeiro, que a gente já empobrece o que vem de fora no título. Entra em qualquer negócio, dá um Google assim, ó, títulos de grandes filmes que foram traduzidos de forma errada, que estragou o filme, por exemplo. Você vai ver quilos. E várias culturas que a gente importa acontece isso. Então, por exemplo, o autoconhecimento, a autoestima, a autoajuda é uma das coisas que o brasileiro estragou, com ênfase. Quando você pega a história de Napoleon Hills, a história de Napoleon Hills é o seguinte, ele era um jornalista, ele foi convidado para fazer uma entrevista num bilionário na época do aço americano. Ele foi fazer uma entrevista na casa do cara, a entrevista era para durar algumas horas, meia hora, uma hora, ele ficou 3 dias na casa do cara, entrevistando. Esse cara chamou Napoleon Hills e falou o seguinte, eu vou te dar acesso às pessoas mais poderosas da nossa época e você vai investigar o que eles têm em comum. E aí Napoleon Hills passou simplesmente 25 anos da vida dele analisando Rockefeller, Thomas Edison, só top do top, desde riqueza até invenção, até conhecimento. Ele ficou 25 anos convivendo com essas pessoas para entender o que essas pessoas de sucesso têm em comum, o que essas pessoas que realizam muito têm em comum. E não é estudo, é algumas coisas. Por isso que o cara se tornou um especialista no tal do autoconhecimento, autoajuda, auto tudo. Porque ele entende o quê? As pessoas de sucesso têm este comportamento. E aí o cara se transformou no pai de tudo que você vê em relação a essa coisa de implementação. Por que eu cheguei lá? Para dizer para vocês o seguinte, esse teste das 30 principais causas de fracasso foi o que Napoleon Hills estudou durante a vida dele. E ele olhou as 30 principais causas das pessoas que fracassaram, inclusive as pessoas que fizeram sucesso. Dentre essas 30 principais, está lá no seu teste para você ler, cada uma delas. Ele elencou as 6 que mais aconteceram, né? Que tem em comum, que mais saíram naquele período que ele passou a vida inteira investigando os caras. Por que você vai fazer isso? Para você olhar para as suas principais causas de fracasso
e entender qual é o comportamento, qual é a crença, qual é o pensamento, qual é a atitude que fez você fracassar lá atrás. E que pode, caso você não tenha consciência, cuidado e clareza, vai fazer você voltar a repetir o mesmo problema. Ok? Tá claro isso? Então, o que a gente vai fazer? Olha só, você vai fazer o teste da liderança, você vai fazer o teste dessas, vai ler as 30 causas e elencar as suas principais, no máximo 6, você pode elencar, e depois você vai ver quais são as 6, que vai ter lá no texto, vai estar escrito, as 6 principais. E também você vai fazer aquele outro exercício sobre o tempo, sobre as suas promessas de um ano, se você fez, não fez. Um diagnóstico seu no último ano. Nisso você descobre o seu estilo de liderança, aquilo que normalmente é recorrente, pode te fazer fracassar, não só você, como várias pessoas de sucesso ao redor do mundo. E aí você tem a clareza dessas 3 coisas. Seu estilo de liderança, o estilo de fracasso e aquilo que você prometeu, não fez e por que você tem que ajustar essas 3 coisas. Ok? Então, este ponto é o que vocês vão fazer de análise de vocês, análise do time de vocês, para que a gente comece a arrumar a casa do jeito certo. Combinado? E aí, vamos voltar aqui, porque esse é o implemento daquilo que a gente precisa fazer. Tudo isso eu estou conduzindo vocês para chegar num ponto que lá no final vocês é igual dirigir, vocês não vão pensar mais, vão estar executando lá no final dos nossos encontros. Você precisa ter desenvolvido isso. Nós estamos falando aí de um curso rápido, de uma mentoria rápida, de um mês, que praticamente você tem que ir tendo a clareza, estudando e implementando, estudando e implementando. Xandro, vou conseguir fazer tudo em um mês? Não, não se frustre. Isso é uma expectativa de você ter um outro conhecimento daqui a um mês, uma outra noção, uma outra clareza, uma outra forma de operar, mas implementar é outra história. Leva um mês, 2, 3, 4, 5, sei lá quanto tempo, dependendo da equipe, dependendo da realidade do seu resultado. Não se iluda. Não faça igual o adolescente que volta do show, quer fazer tatuagem, volta não sei do que, quer pintar o cabelo. Volta... Não adianta, gente. A realidade é o dia a dia mais difícil. Mas o que eu quero trazer a vocês é este ponto aqui, ó. Então, o que acontece? A gente falou dessa questão de sobrecarregar, de etc., de não ter o time em mãos, e tudo isso, imagina um liquidificador, né? Eu não conheço o meu colaborador, eu não tenho o meu senso imediato de time, eu não sei o que cada um entrega, eu tenho um gap meu de autoconhecimento, porque eu nunca aprofundei nisso, eu nem sei meu estilo de liderança, eu não sei meus principais comportamentos, crenças, ideias que me fazem fracassar, não sei, não fui treinado, não tem, mas eu quero resolver tudo. Mas de repente eu me vejo sobrecarregado, tendo que ter 4 mãos, 4 braços, vocês parecem um polvo, e aí eu vou me frustrando, eu vou me pressionando, eu vou me sobrecarregando, eu vou desanimando, e aí vai acabando energia, o chefe vem, bate, acaba a energia, o cliente vem, acaba com você, vai lá, dá um NPS, vira um detrator, o negócio vai piorando, aí chega um dia que você explode, tudo aquilo que você não, que represa e não dá vazão, explode, e você tem um caminho natural. Estresse é o primeiro ponto. Primeiro, ansiedade alimenta, é o primeiro ponto. Ansiedade leva ao estresse, tá? O estresse te leva a possível causa de depressão, caso ele seja um pico de estresse constante e por um período longo, e o excesso de depressão, estresse e um monte de coisa não tratado, não cuidado, não curado, leva você ao burnout. Burnout vem do termo computador, falência vem da eletrônica, de computador, é falência de tudo, burnout. Acabou, fale, psíquico, físico, mental, espiritual, isso é burnout. Bancário está entre as profissões que mais tem burnout. Por que eu tenho burnout? Pelo excesso de tudo isso que eu expliquei. Quando eu me sobrecarrego, eu perco o quê? Eu perco isso aqui, ó. A tríade da função gerencial.
O gerente serve para 3 coisas, gente: liderança, operação e gerenciamento. Você tem que olhar para 3 coisas: liderança, operação e gerenciamento. Eu queria saber se aqui está escrito que você tem que vender. Não está. Eu queria saber se aqui está escrito que você tem que viver cuidando da ovelha negra do problema. Não, não está. Você tem que gerenciar. Gerenciar pode ser processos. Gerenciar pode ser planilhas. Gerenciar pode ser resultado de vendas. Gerenciar pode ser prospecção de carteira. Agora, liderar é mover pessoas, é inspirar pessoas, é conduzir pessoas, é acolher pessoas. E a operação é fazer com que os processos funcionem de acordo com o que o banco exige, de acordo com as normativas do banco, de acordo com o que o sistema exige. A coisa mais fácil é eu perder a noção disso aqui e ficar preso no quê? A coisa mais fácil é eu perder isso e ficar preso na questão de vendas, de resultado, de problema com qualidade, processos emperrados, sobrecarregados e assim por diante. Ok? Tá claro isso aí para vocês? Estão comigo? Então tá bom. Eu vou dar a última puxada e a gente abre para fechamento, escutar um pouco de vocês. E eu vou cobrar vocês para fazer as tarefinhas bobas, mas que tem que ser feito. Se eu não cobrar, ninguém vai cobrar. Ok? Mas nós vamos fazer juntos e vamos, primeiro, volto a repetir, eu quero vocês engajadas comigo, engajados comigo. Eu quero vocês engajadas com a sua gestão consigo mesmo, com quem você é. E eu quero você engajada, por último, com o seu time. Ok? Sem isso não acontece. Qual que é a promessa dessa mentoria de 4 encontros? Tornar você um especialista em engajamento. Contando com o workshop gratuito, são 12 horas para você fazer isso. Eu garanto que engajamento, especificamente para gerente de banco, para o contexto de agência, você não vai ter nem no MBA, nem teve na faculdade, nem no mestrado, você pode estudar o que você quiser. Você não vai ter específico de engajamento. E é isso que a gente vai tentar aplicar. Não é só ter um negócio e ficar olhando legal. Xandro, vai ter certificado? Vai ter certificado, mas você não vai, o certificado na parede resolve nada. Ok? Então, quero trazer para vocês 3 pontos aqui importantes. Na verdade, são 4. 4 pontos aqui, que é o seguinte. Quando eles estão perdidos, eles esperam. Isso tem a ver, inclusive, assim, ó. Minha matinal, cara, parece que eu faço palavras ao vento. Ou parece que só eu, nem a hora que eu começo a fazer, nos 5 primeiros minutos que eu começo a falar, eu já olho para o meu time e vejo que ninguém está comigo. Ninguém está afim de escutar, ou não está acreditando, ou estão com a cabeça na lua, ou estão pensando em outra coisa, ou estão com aquela cara assim, meio desanimado, mais do mesmo. Enfim, eu tenho a sensação de que as minhas matinais, normalmente, pelo menos aquela caprichada uma vez por ano, não funciona, ou então eu tenho a sensação de que a coisa não está fluindo, ou eu tenho a sensação de que se eu não fizer também piora. Enfim, o que move as pessoas? O que faz as pessoas conectarem com o líder? Por que elas se conectariam comigo? Eu vou dar 4 pontos que toda reunião matinal ou toda vez que você reunir para um feedback em time, dá o nome que quiser, dane-se, se é feedback, se é reunião matinal, se é não sei o quê, enfim. Toda vez que você reunir um grupo com a expectativa de fazer com que eles respondam, com que eles engajem, com que eles queiram fazer por você, que eles queiram somar o resultado, todas as vezes que você faz isso,
você precisa levar em consideração que as pessoas têm uma expectativa assim, ó, eu vou me mover desde que ele me entregue esses 4 pontos. Não são os 4 de uma vez, tá? Mas pelo menos um desses 4 pontos que eu vou colocar aqui para você, ok? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui o primeiro, ó. Vamos lá. Esse aqui. Ele nos transmite crenças e valores que são importantes para nós. Esse é o primeiro ponto. Ele ou ela, a gerente, o líder, a líder, nos transmite crenças e valores que são importantes para nós. O que, que é isso aqui, crenças e valores? É aquele aprofundamento que você tem que ter com a pessoa, saber o que, que é importante para ela, o que, que faz sentido na vida dela. Em algum momento você vai ter que ter essa conversa com seus principais, pelo menos. Se não dá para fazer com a agência inteira, vai ter que ter com alguns. Por quê? Porque senão é aquele jogo de interesse. Bom, ele só me trata bem quando eu tenho que bater a meta, só me trata bem quando eu tenho que fazer um favor, só me trata bem. E o que me move? E os meus valores? E as minhas crenças? E aquilo que eu acredito? E o meu jeito de trabalhar? E a minha liberdade? E a minha opinião? E aquilo que é importante para mim, eu, como pessoa? Será que o meu chefe sabe? Será que o meu líder sabe? Então, enquanto você não demonstrar que você entende um pouco, mesmo não conseguindo fazer todas as vezes, mesmo não conseguindo entregar tudo que a pessoa quer, mesmo pensando diferente dela, mas eles estão atrás de líderes que transmite a crença e valores que são importantes para eles também. Não é só para o banco, não é só para o gestor, é também para eles. Ok? Então, esse é um ponto fundamental. Anota aí esse ponto. Depois vocês vão ter acesso aos slides também, tá, gente? Vou lembrar aqui que não se desespera, depois você abaixa o PDF, vem o slide, vem teste, vem tudo, tá bom? Segundo ponto. Não sei se está bem em cima aqui do coisa, vou baixar aqui. Ele nos ajuda a conquistar senso de direção. Ou seja, o cara está perdido, ele não sabe para onde recorrer. As possibilidades dele, que normalmente não são lá aquelas coisas, pode ser que já estejam esgotadas. Ele espera do líder um senso de direção. Muitas vezes, presta atenção, não é ir lá e bater a meta para o cara, que é o que acontece normalmente. O gerente ajuda, distribui um pouquinho de meta, de meta para um, compõe a meta do outro, ajuda o outro aqui, ajuda o outro a bater a meta. Não é isso. Isso não é proibido fazer isso, até porque se separar de uma vez de fazer isso da noite para o dia, você vai ver que um monte de coisa vai ficar em aberto. Mas o que ele espera não é que você vai lá e faça o trabalho dele. Os mais reativos, folgados e etc. vão esperar isso de você. E se você está fazendo isso por ele, está fazendo errado. O papel de gerente não é bater meta, é fazer com que os outros atinjam as metas. É fazer com que ajude a conquistar um senso de direção. É por aqui, o caminho é aqui. O passo a passo você pode fazer assim que facilita. Agora, as flexões é você que tem que fazer. Não queira emagrecer, não queira conseguir definir, não queira ganhar massa, eu fazendo as flexões por você. A massa quem tem que ganhar é você. O que eu posso te passar são os exercícios e a alimentação e o que faz sentido e o que não faz. Agora, as flexões é você que tem que fazer. Então, o time espera de um líder que conquiste o senso de direção. É o segundo ponto. Ok? Aqui acho que está invertido. Mas tudo bem, deixa aqui. O outro ponto o líder é capaz de fazer com que sintamos poderosos. É o tal do empoderamento. Se o líder não traduza autonomia primeiramente antes de empoderamento. Então, assim, você se sente capaz, porque o líder o valorizou. Você sente que pode encarar, que pode trazer aquele cliente, que pode trazer aquele volume, que consegue bater aquela meta. Mas quem empodera ele, quem faz esse empoderamento é o gerente.
Se o gerente é o primeiro a sabotar, o primeiro a duvidar, o primeiro a questionar, o primeiro a jogar uma carga negativa, o primeiro a desacreditar da carteira, a desacreditar do mercado, a desacreditar do que quer que seja, você está tirando a capacidade de sentir, de executar, do poder. Eu posso, eu garanto, esse é meu ponto forte, eu sei fazer isso. Mas quem tem que reconhecer, quem tem que fazer com que eles se sintam capazes de ter o poder de executar o empoderamento é o líder. Porque se o líder não acredita, ninguém pode acreditar. Se o líder é o primeiro a questionar, tá lá, final do Copa do Mundo, final do não sei o que, pênalti. Se o técnico não chegar e falar pro cara, meu, eu acredito, vai lá, confio em você, você vai conseguir. Já pensou se o técnico chamar o cara e falar assim, cara, eu não sei não, sua estatística de pênalti não é bacana. Você normalmente, na pressão, você não rende muito. Você acha que o cara vai fazer ele bater o pênalti? Óbvio que não. Isso aqui é a mesma coisa. Como é que você pode acreditar que é possível que ele vai atingir se você não empodera, se você não bota confiança, se você não resgata histórico, se você não pega o cara e fala, você pode. Então, o empoderamento vem de você. As pessoas estão buscando este empoderamento. E por último, ele nos ajuda a entender e compreender, vou deixar aqui, o nosso meio. Até coloquei uma barrinha aqui que é quase um Google, né? Você vai de qualquer coisa que a gente quer compreender, entender, hoje vai para o Google. Então, o gerente tem que ser isso. Como fazer tal coisa? Para que serve tal coisa? Qual que é o sentido de estar fazendo isso? O Mauri está aqui, que é da nossa mentoria também, sempre fala os porquês, gente, os porquês. Esclareça do seu time os porquês que ele deve, por que ele tem que fazer do jeito que você está pedindo, no tempo que você está pedindo, qual que é a importância disso para a regional, qual que é a importância disso para o time, qual que é a importância disso para a carreira. É sempre um porquê, por que deve, por que tem que fazer, por que é importante para mim. As pessoas não têm essa clareza de compreender e entender qual que é o motivo daquilo. Normalmente acham que são números só. Ó, mas aí tá puxado, mas aí aliviou. Mas nem sabe por que que faz, só tá fazendo. Então, o papel do líder é ajudar a entender e compreender também o meio. Cara, aqui na nossa agência, aqui na nossa regional, aqui com essa carteira, aqui com esse perfil de cliente, é assim que tem que fazer. Primeiro ele precisa de compreensão, depois ele vai ter o entendimento daquilo. Agora, quem que tem que dar o entendimento e a compreensão, caso ele não tenha, por natureza? É o gerente, é o líder. Então, desses 4 pontos que eu passei, eles esperam isso do líder. Eles esperam que você transmita crenças e valores, importante para eles. Eles esperam que ajude a conquistar senso de direção. Eles esperam que seja capaz de empoderá-los, de se sentirem poderosos, e eles esperam que você ajude a entender e compreender o meio de cada um.